Oi gente, tudo bem? Esse vídeo eu vou começar falando um pouco sobre superendividamento e eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que a gente quer trazer aqui, que seria uma calculadora do superendividamento. Então, se você tem interesse nesse assunto, acompanha depois da vinheta que eu vou explicar para vocês como funciona. Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre superendividamento. O que seria? Superendividamento é quando você extrapola ali o nível de endividamento. Então, vamos começar de baixo. Quando você está com a sua situação financeira equilibrada, você tem suas contas em dia. A partir do momento que você cria uma parcela, você cria uma despesa, vamos dar o exemplo ali de um financiamento, você se torna uma pessoa endividada. Isso não tem problema desde que essa despesa seja controlada. Superendividamento é quando você extrapola o nível aceitável. E esse nível aceitável a gente vai analisar com base nas suas despesas básicas. Então, se você tem aluguel, supermercado, transporte, todas essas despesas que a gente considera como básica, se elas estão em dia, se você não está tendo dificuldade para pagar essas despesas, a gente considera que você é uma pessoa que tem a vida financeira equilibrada. Você pode até estar endividado, mas não está super endividado. A partir do momento que você extrapola esse limite, você entra no superendividamento. Tá. Tocando de escritorio. Atualmente existe um grande percentual da população que se encontra em situação de superendividamento. E com isso, foram desenvolvidas várias medidas para tentar resolver. Uma das principais, que eu sempre trago aqui no canal, é a lei do superendividamento, que é uma lei que favorece aí o consumidor a tratar com todos os seus credores e poder regularizar a sua situação financeira. Então, essa lei ela permite que você pegue todos os credores, bancos, lojas, todas as dívidas que você possui em seu nome e já estão extrapolando aí esses limites básicos que você tem, desse mínimo, que a gente chama de mínimo existencial, vou explicar um pouquinho mais pra frente sobre, e fazer em 60 vezes, que daria 5 anos para você pagar todas as suas dívidas e, de fato, resolver a sua situação financeira. Então, falando um pouquinho sobre mínimo existencial, o que seria isso? É o nome técnico que a gente dá para suas despesas básicas. Então, mínimo existencial, até o nome é um pouquinho sugestivo, é o mínimo que você precisa para existir, para viver, para poder fazer suas coisas, alimentação, para você poder ter um teto, para você poder se transportar, saúde. Então, são gastos que cada um pouco, mas na sua base estão ali transporte, alimentação, moradia e saúde. Esses gastos que você tem mensal não podem ser comprometidos por suas dívidas. Por conta disso, a lei de superendividamento pode ajudar vocês. Para auxiliar mais ainda, né, nessa busca do superendividamento e para você ter uma ferramenta prática para olhar e falar assim, não, eu realmente estou superendividado, preciso de ajuda. A gente criou uma ferramenta no meu blog e essa ferramenta é uma calculadora do superendividamento. Com ela você vai conseguir fazer exatamente os cálculos aqui, lançar os valores que você tem das suas dívidas e saber se sua situação financeira está ok ou se você se encontra superendividado e pode ser beneficiado pela lei de superendividamento. Então vamos para a calculadora. Aqui a gente tem a ferramenta, que é a calculadora do superendividamento. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link para vocês poderem ir diretamente para a calculadora, tá? E aqui a gente tem algumas informações. Título aqui, calculadora do superendividamento. Tem algumas informações aqui da calculadora e algumas orientações para vocês saberem como ela funciona. Basicamente, tá? Vocês vão precisar lançar os valores aqui na calculadora referente ao salário de vocês. Então, vamos dar um exemplo aqui básico, volta um pouco. Então, vocês vão ter que lançar aqui na calculadora o salário de vocês, o mínimo existencial que eu falei e os valores das parcelas das dívidas. E aqui vocês vão adicionar uma de cada vez para saber se vocês estão ou não superendividados. Então, vamos começar aqui com um exemplo de salário. Vamos colocar uma pessoa que recebe R$3.000 por mês. Tá. Essa pessoa recebe R$3.000 por mês, você vai ter que fazer algumas contas aí para saber o seu mínimo existencial. Então, eu vou explicar depois, tentar fazer um pouquinho mais detalhado, mas você vai ter que calcular aí os valores que você gasta com alimentação, com saúde, com transporte, supermercado,
soma esses valores para ver o valor exato que você tem de gastos. A gente vai colocar aqui R$ 2.000, mas na maioria dos casos que a gente tem é até maior esse valor, né? Só que nesse mínimo existencial não entra suas dívidas, tá? Não vai entrar dívida com banco, não vai entrar dívida com loja, só entra o básico mesmo, que seria o mínimo existencial. E aqui o valor da dívida, que seria o valor que você está pagando atualmente referente a um financiamento. Então vamos colocar um cenário médio aqui, 1.200 de financiamento de veículo. Agora vamos colocar o valor da fatura do seu cartão de crédito aí, R$ 2.000. Tô colocando um exemplo que muitas vezes chega aqui no escritório pra gente. Vamos colocar que você está devendo para alguma loja aí, que você paga, comprou roupas, alguma coisa parcelado, calçado. Então vamos colocar uma parcela de mais R$ 300. E aqui você pode colocar quantas você quiser. Se você quiser tirar um desses valores, é só clicar nesse xizinho aqui que ele vai diminuir uma das dívidas. Vamos voltar aqui o valor dos 300 que a gente colocou, tá? E aí é só você clicar em calcular. Então, aqui você já vai ter o resultado. Você está super endividado, nesse cenário aqui. Suas dívidas comprometem a maior parte da renda e ultrapassam o valor restante após os gastos básicos. Então, nesse cenário que a gente colocou, essa pessoa se encontra super endividada. Vamos tirar um pouquinho desses gastos para a gente ver como que ficaria essa situação? Então, vamos imaginar que a pessoa... Vamos tirar esses dois valores aqui e ver se altera. Calcular, ainda se encontra super endividado, tá? Vamos tirar essa dívida, calcular. Então, imaginando que a pessoa não tem dívidas e tem esse salário e apenas o mínimo existencial dela aqui, a gente teria um cenário, ó, parabéns, sua vida financeira está equilibrada, continue controlando seus gastos e dívidas. Para a gente ter uma noção, como que é apresentado os resultados. Para você estar super endividado, as dívidas têm que estar acima de 70% do comprometimento ali do mínimo existencial. Para você estar quase super endividado, seria entre 50% e 70%. E para você estar com a vida financeira equilibrada, seria até 50% aqui desses valores, referente às dívidas, tá? Então, vamos colocar uma dívida aqui para essa pessoa. Vamos colocar R$ 500. Calcular. Ainda tá ok. R$ 1.000. Já apareceu aqui a outra opção. Ó, atenção, você está quase super endividado. Procure reorganizar o seu orçamento para evitar novas dívidas. Assim, você consegue usar a calculadora e entender melhor como que está a sua situação financeira, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Vou continuar explicando ali para vocês as outras coisas. Então é isso. Agora que você já sabe como calcular o seu mínimo existencial, calcular as suas dívidas usando a nossa calculadora, você pode ter a consciência se você está com a vida equilibrada, se você está endividado ou se você está super endividado. Com essa informação você já deu o passo inicial para resolver a sua situação financeira, que o primeiro passo é sempre se conscientizar. Você entendeu como que funciona, a gente vai deixar o link aqui embaixo da calculadora e também link para contatos aí com o escritório, caso você tenha alguma dúvida e queira algum tipo de orientação. Se você está gostando desse conteúdo, continue acompanhando esse canal, segue a gente, clique no sininho aí para você não perder nenhum conteúdo e até o próximo vídeo do canal.